Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, 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 grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo no ar. Boa terça-feira pra vocês. E aí, Flávia, tudo bem? Tudo bem, sim. Apenas isso? Just that? Não, tem muita coisa pra falar, mas... Tem muita coisa pra falar, gente. Olha, esse Angu de Grilo... de sempre, porque foi um fim de semana muito intenso. Sempre. Ela não tem nenhum final de semana que não seja muito intenso. É uma coisa impressionante. Bom, muita coisa para falar nesse episódio. A gente vai começar falando da CPI das Beth, do depoimento da Virgínia Fonseca. Aqui está na minha lista de coisas que eu preferia morrer antes de assistir. É isso, sabe aquela lista? Coisas para fazer antes de morrer. Aí tenho coisas para morrer antes de fazer. Uma delas é assistir Virgínia Fonseca na CPI das Beth. Mas, infelizmente, nós tivemos todos que passar por essa provação. E eu tenho várias coisas para falar sobre esse circo midiático que está sendo essa CPI. No segundo bloco, vamos falar da Janja na China e toda a crise institucional que gerou o machismo, os ataques. Bom, muita coisa também a ser dita. Mais um episódio, né, envolvendo declarações públicas da Janja, esse protagonismo. A gente já falou disso em outros momentos, vamos voltar a falar. No terceiro bloco, aquele Angu de Grilo de assuntos. Tem a gripe aviária, para a gente ficar de olho. Flávia foi no musical Torturado, vai contar pra gente como foi. Ih, tem muita coisa, gente, lindo, pra gente falar nesse terceiro bloco. Vamos começar logo, que tem muito assunto nesse Angu de Grilo. E a gente tá começando a gravar tarde, segunda-feira, 2h, nesse momento. Vamos que vamos. Bom, minha gente, eu quero falar aqui dessa CPI das Beth. Bom, muito já se falou desse depoimento da Virgínia, né, na última quarta-feira. Todo mundo já leu sobre isso, 1 milhão de análises, de vários pontos de vista. Eu acho que a maior quantidade de coisas que eu li em relação a essa ida, né, da Virgínia para a CPI, que foi uma CPI, né, que investiga o uso de influenciadores para divulgação das casas de aposta. Isso começou, acho que a grande fagulha foi a reportagem do Alberto Pereira Júnior, na Piauí, em que ele fala não só dos contratos milionários, mas dos contratos de grandes influenciadores, como a Virgínia, como o Carlinhos Maia, que incluíam bônus a partir da perda de dinheiro, do lucro das empresas, portanto, da perda de dinheiro dos seguidores que fizessem o cadastro a partir do link deles, que colocassem dinheiro na plataforma e que perdessem. Então, eles ganhariam mais a partir da perda de dinheiro dos seguidores. Essa questão e a questão das contas, dos vídeos, né, das contas demo, que são as contas usadas para as publicidades, que são contas viciadas, são contas que têm um algoritmo inclinado a ganhar. E aí os influenciadores fariam as propagandas ou com vídeos prontos, que eles já receberiam da plataforma do caça-níquel ali, né? A maior parte desses jogos, né? De caça-níquel já jogando e ganhando, ou de contas que eles fariam um cadastro fake com algoritmos viciados em ganhar para iludir os seguidores, que eles ganhariam também com essa facilidade. Então essa matéria da Piauí já tem alguns meses, foi um grande bafafá, continua sendo, a partir dessa reunião de denúncias da matéria e de toda a discussão popular, né, que tem gerado em relação ao endividamento da população, à crise de saúde pública, né, de saúde mental, que virou o vício em jogo, o aumento de mais de 1000% nos últimos anos
de pessoas, né, procurando assistência por conta de vício em jogo a partir, né, do crescimento dessas plataformas, tanto as agora legalizadas quanto as ilegais, instaurou-se essa CPI das bets, que na quarta-feira passada recebeu a Virgínia Fonseca, que não é exagero dizer que é a maior influenciadora do Brasil. Ih, caiu aqui sua gravação, Flávia. A Virgínia, que não é exagero dizer que é a maior influenciadora em números absolutos do Brasil. Tem uma marca de maquiagem, faz publicidade, a maioria, né, para empresas e marcas que não são de primeiro escalão, porque não é uma pessoa que inspira confiabilidade, não é alguém que tem credibilidade, né, como uma divulgadora, como uma influenciadora. Então, muitas marcas grandes fogem. Eu posso dizer aqui um bastidor, como alguém que trabalha com publicidade. Muitas marcas grandes hoje em dia mandam pedidos de orçamento para publicidade. Já falei isso aqui no Ângulo de Grilo. E dentro das perguntas, né, sobre o perfil do influenciador, sobre o influenciador, perguntam se fez publicidade com casas de aposta, ainda que as regularizadas nos últimos meses. Então tem várias marcas que já colocam isso como uma linha de corte. Não quero influenciador que faça publicidade de casa de aposta. Então, apesar disso ter sido regularizado, não é um universo que inspire os influenciadores que fazem publicidade de casa de aposta, são, de certa forma, queimados com grandes empresas, com multinacionais, com empresas grandes que têm políticas restritas em relação, né, às suas orientações e posicionamentos de marca. Dito isso, a Virgínia foi lá nessa CPI, cuja relatora é a Soraya Tronic, e foi um show de horrores, né? Eu não preciso comentar aqui a cena patética de um dos senadores indo pedir foto, tirar foto com a Virgínia, falando que a esposa e a filha são fãs. Eu não preciso falar aqui como foi patético também a própria relatora da CPI, a Soraya, indo tirar foto com a Virgínia no final e postando nas redes sociais, né? Porque em alguns momentos ela questionou até firmemente, né, a Virgínia, mas depois foi lá tirar fotinha e postar nas redes, quando ali não era, né? Não era o caso. É preciso que haja um pouco de decoro, mas essa gente não tem o menor decoro com nada, né? Não era o caso. Não vou comentar aqui também. Não vou comentar, mas já comentando, né? Que já foi muito explorado nas redes como a Virgínia foi até a CPI, quase caracterizada, né? Porque um moletom com a foto da filha, de uma das filhas, aquele copo rosa, o cabelo de óculos, parecendo uma quase caracterizada, fantasiada de adolescente, parecendo uma pobre menina indefesa, quando ela é uma empresária. Ela é uma mulher rica. Ela tem empresa. Ela diz que a empresa dela de maquiagem faturou 750 milhões de reais no ano passado. Então ela não é uma coitada, indefesa, desinformada, que pode virar numa CPI e falar: eu não sabia que as pessoas estavam viciadas e com problemas em jogos. Realmente não estava sabendo disso e não ser questionada. E não saber não exime ninguém de culpa, né? Exatamente. Você tem crime doloso e crime culposo, que não tive a intenção, mas tá... E não ser apertada em relação a isso, assim. Ela disse tudo o que ela quis e ela não foi apertada mais, né? Como é que eu digo assim? Mas ela conseguiu, não foi pressionada, né? Mas ela chegou ao Congresso com uma decisão do Supremo que dava a ela o direito de não responder, né? De ficar calada, aquela história. Eu fico assim, para mim isso já foi um show de horrores, não vou fazer aqui essa leitura de a roupa que ela usou, a infantilização, né? Essa infantilização dessas mulheres brancas que, quando são colocadas num lugar de serem investigadas, de serem questionadas, rapidamente encarnam um personagem adolescente e se infantilizam para conquistar, assim, a empatia do público. Quem são as mulheres que podem apelar, né, para essa infantilização? Esse show de horrores que foi a postura desses senadores, a falta de decoro
dela aí com aquele moletom com a foto da filha, ainda expondo a imagem da filha a essa situação ridícula. Mas assim, o que dizer de alguém que vive de explorar a imagem dessas filhas, porque metade do conteúdo é publicidade da marca de maquiagem dela e de casa de aposta, a outra metade é a exploração da imagem dessa família e dessas crianças. O que, para mim, vocês já sabem, também deveria ser proibido, né? Imagem de criança sendo explorada na internet. O que eu quero dizer aqui, que eu acho que é o fim dos tempos, é esse discurso que ficou nas redes nos últimos dias de que o que a Virgínia faz não é ilegal, mas é imoral. E o discurso também de vários senadores de que, poxa, Virgínia, pense melhor quando você for fazer uma publicidade, a sua empresa já não lucra tanto, por que você precisa de mais esse dinheiro se a sua empresa já tem 750 milhões ou de lucro ou de faturamento, já nem me lembro mais, e ela mesma disse que esse dinheiro não muda nada para ela. E os senadores, poxa, mas então por que você faz essa publicidade? Agora, o que eu não consigo conceber é que os senadores questionam a Virgínia se ela deveria ou não fazer esse tipo de publicidade, para ela pensar melhor, olhar, ter mais empatia com o público, ter mais responsabilidade com o público que vai entrar ali, perder dinheiro e as pessoas estão se endividando, quando são eles que têm o poder de proibir ou regulamentar a publicidade das casas de aposta e não fazem. Eu não consigo conceber uma coisa dessa. Porque, assim, foi o Congresso que regulamentou as casas de aposta, que regularizou, porque já que então elas existem, vamos pelo menos cobrar impostos, né? E a taxa de não sei quantos milhões para essa regularização dessas plataformas estrangeiras terem sedes, representantes e tudo regularizado no Brasil. Se há uma identificação de que a publicidade dessas casas de aposta prejudica a população e que os influenciadores estão fazendo o que bem entenderem em termos de publicidade, por que eles, esse mesmo Congresso, que transfere para os indivíduos a responsabilidade, não regulamenta a publicidade ou então proíbe? Porque eles podem fazer isso. Por que não estava incluída na regularização das casas de aposta cláusulas em relação à regulamentação, normativas da publicidade? Por que o CONAR não vira um órgão sério, de verdade, e não um órgão que seja apenas de instrução para boas práticas, mas que não tem poder de retirar do ar, de multar, de criar nenhuma legislação específica, né? Não seja um órgão de controle. O CONAR é uma entidade setorial, tá? É um conselho de autorregulamentação. Ele não é um órgão de governo. Ele justamente não, exatamente, não manda nada. Não manda nada e não necessariamente quer mandar, né? Na verdade, o principal objetivo é articular um conjunto de práticas que consigam acomodar opinião pública, ambiente, sociedade, sem a interferência do governo. Então, o objetivo é exatamente esse. Em alguma medida, evitar uma legislação que proíba determinados segmentos, abordagens. Então, ele faz uma espécie de modulação do mercado publicitário, né, falando assim grosseiramente, na direção de não haver a interferência mais firme, direta, radical do governo. Em alguma medida, ele está mais, digamos assim, numa mediação entre as empresas de propaganda, os anunciantes, do que efetivamente no maior interesse da sociedade. O CONAR não vai defender proibição de determinadas propagandas. O que ele vai é atuar na direção de transformar essas propagandas em ações menos descaradas. Tá? Ele tem uma série de normativas que ele recomenda que as publicidades sigam.
Então, Mas assim, você tem autoridade legal. Nenhuma, pra nada. Ele pode recomendar que uma agência, ou uma marca, ou uma empresa suspenda uma publicidade, ou que alterações sejam feitas naquela publicidade, mas ele não é um órgão que tem poder, um órgão de nada, né? Que tenha um poder de falar assim, essa propaganda será suspensa, que determine a suspensão de uma publicidade, que determine que uma marca que infringiu normas, regras de uma publicidade seja multada, que um influenciador seja multado se fizer uma publicidade, por exemplo, que não seja sinalizada, né? Uma publicidade, porque é uma regra, uma recomendação do CONAR, que as publicidades sejam sinalizadas. Mas se você fizer uma publicidade oculta sem sinalização, você não vai acontecer nada com você. Você pode, no máximo, receber uma notificação e falar, olha, faça alterações, sinalize a sua publicidade. Mas você não vai ser multado, você não vai ter a sua conta restrita, você não vai ter o seu contrato publicitário suspenso, você não vai ter a sua conta cancelada, suspensa, porque você está infringindo normas, regulamentos da publicidade na internet do Brasil. Isso não existe. Não há nenhum tipo de regulamentação séria no digital em relação à publicidade. É tudo feito a partir da moralidade e da ética individual, seja de uma marca específica, seja de um criador de conteúdo específico. Tem marca que fala, você tem que marcar publicidade, não sei o quê, lá. Tem marca que vira e fala, nós não gostaríamos que você marcasse que é um conteúdo publicitário. E aí tem influenciador que vai fazer, tem influenciador que vai falar, olha, desse jeito eu não faço. Então, é uma questão ética individual, quando deveria ser uma norma coletiva, passível de punição, de uma regulamentação, de multa, de fiscalização, de você ter, de fato, um órgão que você possa denunciar e que algo vai ser feito em relação àquilo. Mas aí o que vai... nesse caso, eu estava até aqui pesquisando, né? Ele nasce ainda no final dos anos 70, quando o governo federal, leia-se a ditadura, pensava em criar uma lei instituindo uma espécie de censura prévia à propaganda. Então, o setor se organizou para apresentar esse código de autorregulação com um engajamento importante de anunciantes, agências, veículos, que passaram a, digamos assim, subordinar os seus interesses comerciais ao código. Depois, na sequência, vai ser criado o Conselho Nacional, que faz muito de mediação, inclusive de processos éticos, entre associados e tudo mais. Agora, são umas recomendações que, tem que ser honesto, verdadeiro, respeitar as leis do país. Tem que ser preparado com senso de responsabilidade social, evitando acentuar diferenças, né, desigualdades. Deve ter presente a responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor. Princípio da leal concorrência, respeitar a atividade publicitária e não desmerecer a confiança do público. Eles recebem denúncias de consumidores, autoridades, de associados, então não é impossível você encaminhar denúncia, queixa, formalizar queixa no que diz respeito à propaganda, né, por exemplo, dos jogos, das apostas online e tudo mais. Mas hoje você tem já uma legislação, portarias regulamentando e autorizando, com algumas restrições em relação a menores de idade, né? E essas empresas se tornaram os maiores anunciantes, virtualmente os maiores anunciantes. Então todo mundo tem algum tipo de rabo dependência. Tem algum tipo de dependência em relação a esses recursos. Você vê, o futebol depende disso. Essencialmente depende disso. Você tem os influenciadores, os formadores de opinião, você tem os veículos de mídia. Então virou uma receita que vem se tornando indispensável. E acho até que foi muito nessa direção que o próprio governo acenou com a regulamentação, de modo a também ganhar algum dinheiro com isso e tentar balizar. Agora, o que a gente vive, objetivamente, no Brasil, é uma epidemia.
E isso está atestado, por exemplo, numa pesquisa recente que a Unifesp, né, a Universidade Federal de São Paulo, divulgou tem um mês, no início de abril de 2025, falando que apostar em jogos de azar é um risco para a saúde física, mental e financeira, é já tornado uma questão de saúde pública, e a gente já falou disso muitas vezes. Eles diziam que 10 milhões e 900 mil brasileiros com mais de 14 anos, cerca de 6, quase 7% da população nessa faixa etária, jogam numa intensidade capaz de criar para si problemas emocionais, familiares, econômicos ou laborais, e, portanto, podem ser classificados como jogadores de risco. Estamos falando de praticamente 11 milhões de brasileiros, e alguns menores de idade. 1,5 milhão, quase 1,5 milhão, 1,4 milhão, já tem um padrão compatível com o diagnóstico do transtorno do jogo, com a compulsão por jogo. É muito grave, né? É uma amostra importante, é um estudo universitário. Veja que muitas vezes a gente mencionou aqui pesquisas sendo feitas com institutos de pesquisa independentes, né, privados. Não é exatamente uma novidade esse diagnóstico. Mas quem fez essa pesquisa que eu estou mencionando foi a equipe de unidade de pesquisa em álcool e drogas da Unifesp e chegou a essa estimativa. É muito grave a situação, no sentido de ter se tornado uma epidemia, ter agravado situações de adoecimento, com o adicional de muitos jovens brasileiros estarem ancorando o que eles supõem ser uma vida profissional nessas atividades, especialmente quando se relacionam às apostas sobre futebol. É como se fosse uma profissão e não um vício, uma compulsão por jogos. Eles acham que, no caso da cota fixa, né, que você paga, recebe um valor acertando um resultado que está relacionado a uma atividade da vida real, por exemplo, do mundo esportivo. Os jovens, muitos jovens, e alguns, enfim, adultos, homens, enfim, acham que isso é uma proxy, uma atividade profissional, porque eles se sentem muito experientes para adivinhar resultados e fazer análises, como se eles fossem... Bom, e tem comentaristas, gente que entende efetivamente de esporte, que também está ganhando dinheiro fazendo live, cursos sobre como fazer essas análises supostamente essas análises de resultado, que vai remunerar quando transformadas em apostas. Então é uma situação muito grave, isso não é novidade nas nossas conversas aqui no Angu. Você tem uma quantidade de dinheiro brutal, né? Contratos de milhões de reais com influenciadores, com personalidades, 50 milhões, 20 milhões, 30 milhões de reais ano para anunciar isso. E no caso específico dessa influencer específica que teve na CPI, a informação de que ela recebia 30% de todas as apostas perdedoras que a plataforma recebia. Tem um nome para isso, é um resultado... Da desgraça, aposta da desgraça. Lucro da desgraça. Cota, né? A cota ou comissão da desgraça alheia. Quer dizer, você joga R$100. Se você perdeu esses R$100, esse influencer que tem esse tipo de contrato ganha R$30 de cada 100 que você perder. Se você ganhar, ela não recebe nada. Ora. E foi uma outra parte absurda da CPI. Porque quando ela foi questionada em relação a isso, se ela lucrava em cima da perda, né, dos seguidores dela, ela falou que era uma cláusula do contrato que ela ganharia um bônus se ela conseguisse atingir uma meta de lucro para a empresa. Então não era em relação à perda do dinheiro dos seguidores, do público. Era se atingisse a meta de lucro da empresa, o que ela não atingiu, então ela
não alcançou, não teve esse bônus. Agora, o que é o lucro da empresa, gente? O que é o lucro da empresa? É a perda do dinheiro das pessoas que apostam. E ela dá essa resposta e tipo assim, muda-se de tópico, entendeu? E não tem ninguém para falar, Virgínia, o lucro da empresa é as pessoas perderem dinheiro. Então você tá falando aqui que você tinha no seu contrato uma cláusula que você ganharia um bônus se você atingisse um valor X de perda do dinheiro dos seus seguidores. Você está confirmando essa informação? Não. Então assim, foi um grande circo. E aí o que mais me irrita nesse circo da CPI das bets é essa falsa preocupação, ou essa preocupação muito superficial dos senadores, do Congresso, com os influenciadores fazendo propaganda. Porque se eles estivessem preocupados, eles estariam colocando as casas de aposta dentro da regulamentação da lei que proíbe e regulamenta propaganda de cigarro, bebida. Vou te dizer aqui, é a Lei 9.294 de 1996, que é a lei que proíbe a propaganda de cigarro, cachimbo, charuto, qualquer produto, né, que faça fumaça, e também a lei que regulamenta a publicidade de bebida alcoólica, medicamento, terapias e defensivos agrícolas. Então, as regras para a publicidade de bebida alcoólica não são uma normativa, uma sugestão do CONAR. Elas estão previstas em lei. Tem uma série de artigos nesta lei que regulamenta, sob pena da lei, a publicidade de bebida alcoólica. Se eles estão tão preocupados com a forma que os influenciadores estão fazendo publicidade de aposta e como isso está reverberando na saúde mental, no bolso, na saúde pública da população, por que ao invés de estar fazendo esse circo com a Virgínia, eles não estão brigando para incluir casas de aposta, jogos de aposta dentro dessa lei que regulamenta com lei, né, esse tipo de propaganda? Gente, enquanto não for assim, é tudo uma grande palhaçada. Para perder tempo da gente que fica aqui de otário se assistindo, se sentindo um idiota de estar prestando atenção, perdendo tempo, tendo que reforçar esse discurso e esses debates pela milésima vez, sendo feito de trouxa por esses influenciadores e por esses senadores, tirando selfie com a Virgínia. E não é um debate sério, entendeu? Porque é isso, existe a lei antifumo. Essa lei proíbe o cigarro, a propaganda de cigarro, que quem lembra, né, que eu obviamente não tenho essa memória, mas a gente tem esses relatos de quem viveu, né, o que eram as propagandas de cigarro. Eu lembro. E ninguém imaginava que seria possível. Como assim vai proibir propaganda de cigarro? Eram as mais caras, as mais cool, né, as mais da moda, as mais bonitas, as mais incríveis propagandas eram as propagandas de cigarro. Como é que vai proibir isso? Proibiu. E o mundo continuou existindo, sabe? Propaganda de bebida alcoólica tem uma série de regulamentações que eu acho que as pessoas não têm noção. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Você não pode, se você estiver fazendo uma propaganda de bebida alcoólica, você não pode beber na propaganda. Então, pode reparar que todas as propagandas, seja de influenciadores, seja na televisão, as pessoas podem brindar, elas podem servir, mas elas não podem aparecer bebendo. Você não pode atrelar a bebida alcoólica ao bem-estar, à saúde, à celebração. Então, tipo, ficou feliz, ganhou uma promoção no trabalho, vamos fazer um brinde, vamos comemorar. Não pode fazer isso. Não pode induzir ao consumo falando que se você beber, você vai ficar muito mais animado. Ou você vai ficar muito relaxado. Tá estressado do trabalho? Toma uma cerveja. Não pode. Não pode sugerir aumento, né, de virilidade. Você quer ficar mais machão? Toma aí a cerveja X, a bebida Y. Não pode estar atrelado à prática esportiva. Tem que ter várias coisas escritas, né? Proibido para menores. Maior de idade, né? Maior de 23 anos, né? Acho não, que até você só pode fazer propaganda de bebida alcoólica a partir de 24 anos e você não só precisa ter 24 anos, como aparentar
ter 24 anos. Então, se você tiver 24 e tiver cara de 18, tipo, aparentar ser mais novo, não pode. Tem um horário específico para propaganda de bebida na televisão. Então, você só pode fazer propaganda de bebida a partir de 9 da noite, eu acho que é de 9 da noite até as 6 horas da manhã. Então, só noite ou madrugada. Fora que todas aquelas regulamentações sobre o que precisa estar escrito na embalagem de cigarro, no estabelecimento que venda cigarro, não sei o quê, foi tudo regulamentado com essa lei. Então, assim, se tá todo mundo tão preocupado como os influenciadores estão fazendo propaganda de casa de aposta, porque é feito de forma irresponsável, porque tem que ter mais empatia com a população, mas se você não precisa desse dinheiro porque você tá fazendo, proíbe, gente. E aí eu não aguento esse papo de que, meu Deus, se proibir a propaganda de casa de aposta, acaba o futebol no Brasil. E se o futebol não existia antes? Não estava todo mundo aí jogando? Até 2 anos atrás, antes de ter esse monte de propaganda de Brasileirão Betano, de açaí, de campeonato de não sei o que, Superbet. Não estava todo mundo aí jogando futebol, contratos milionários. Aí agora o mundo vai acabar. Se acabar a publicidade de casa de aposta. Enfim, enquanto esse assunto não for tratado, né, nos termos da lei, da regulamentação pela lei, tudo é uma grande palhaçada e um grande circo midiático que, infelizmente, deve continuar, porque no dia seguinte, na semana passada, também receberam... A Virgínia foi na terça, né? Acho que o Rico Melquiades, outro influenciador, foi na quarta. E ainda tem outros nessa lista, né, do Congresso, pessoas que eles gostariam de ouvir, como, por exemplo, o Carlinhos Maia. Então, assim, é o fim, gente, é o fim. Ninguém vai chegar em lugar nenhum. Esses senadores estão chamando esse povo para fazer circo, para fazer esse grande pega-trouxa que somos nós que estamos assistindo, e não há nenhum interesse real de investigação, de regulamentação desse tipo de propaganda com influenciadores. Então, realmente, assim, é o fim dos tempos. É isso. É uma pena, e isso até dá um certo desconforto, porque, veja, CPI deveria ser um instrumento importante, né, para o debate público, e não essa encenação midiática, né, e desprovida em alguma medida de seriedade. Esse é um problema importante, grave, como as autoridades de saúde, os estudos acadêmicos têm mostrado, e era importante que o parlamento caminhasse na direção de propor legislação, acompanhar gastos, né, despesas, desembolsos públicos na direção da regulação, da mitigação, do acompanhamento, da assistência à saúde. Famílias inteiras estão... A gente está falando de, segundo o estudo da Unifesp, de 10, quase 11 milhões, né, de jogadores, digamos assim, que, com algum impacto colateral disso que deveria ser entretenimento puramente. Mas, veja, cada um desses indivíduos está inserido numa família, em relações sociais, em relações de trabalho, e tudo isso vai afetando e adoecendo mais gente do que o jogador propriamente, né? Então, obviamente que você está numa família que tem um jogador compulsivo, que está vendendo bens, que está se endividando, que já está endividado, que quebrou, que adoeceu, que mudou seu comportamento. Óbvio que as pessoas que estão ligadas a esse indivíduo, a esse jogador compulsivo, também estão adoecidas ou estarão. Então, é um problema muito grave. Agora, eu acho que a questão ética é super importante, né? À luz do que a gente vive, né, nos dias de hoje. E especialmente para influenciadores, né? Se o seu ganha-pão é influenciar comportamento, consumo das pessoas, há que se ter uma reflexão mais profunda, né, em relação... Eu acho que essa chave aí olha só, cada um é senhor de si, é responsável pelos seus atos.
né? Aí, eventualmente, você tem preocupação com criança. Mas e os filhos de um jogador compulsivo, né? E as crianças que estão driblando a proibição e usando CPF de pai, CPF de adulto, CPF de professor? A gente vê isso. Então, eu acho que vai sempre envolver algum debate ético. O Brasil avançou nessa questão, a Isabela lembrou do cigarro, não só da propaganda, mas avançou na questão da permissão, né? Ou da proibição, né? Vamos botar assim, da proibição de cigarro. As pessoas fumavam no avião, gente. As pessoas fumavam... Hoje é inimaginável, né? Inimaginável. Mas a gente saía nas boates, nos restaurantes, no avião, com cabelo fedendo a cigarro, fumante ou não. No restaurante, eu me lembro que a gente chegava, restaurante fechado, né, com ar-condicionado, aí perguntava, fumante ou não fumante? Tinha a área de fumante e de não fumante dentro do restaurante fechado, que as pessoas podiam fumar na mesa. Hoje em dia, isso é tipo assim, dentro do restaurante, fechado, enclausurado, com ar-condicionado, as pessoas fumando lá dentro, é uma coisa impensável. Né, os professores fumavam em sala de aula, de faculdade. Tem vídeo da... Não é aquela, meu Deus, economista que morreu outro dia, Maria da Conceição Tavares. Isso, Maria da Conceição Tavares fumando dentro da sala de aula, tipo assim. Isso é... Gente, mas é isso possível. É eu sou de um tempo que não tinha... não era proibido, não era proibido andar sem cinto de segurança, e tinha carro que nem tinha cinto de segurança. E hoje o cinto é obrigatório, permitiu uma proteção adicional. As cadeirinhas das crianças no trânsito, que, aliás, o ex-presidente Jair Bolsonaro queria liberar, né, impedir a obrigatoriedade. Beber e dirigir, a lei seca. Então é assim que você vai tratando. E esse me parece que já está virando um problema de saúde pública com escala suficiente para medidas mais dura. Mas, enfim, a gente tem um Congresso que está fazendo uma CPI pouco séria e que está pensando em legislação relacionada a bebê reborn, né? Não ser atendido no SUS. Não, gente! Então, sabe, é bem complicado. Em que pese o fato de uma preocupação, de um reconhecimento de problema de saúde mental, mas quantos problemas de saúde mental a gente tem muito mais graves, né, em escala muito maior, que não levaram a essa preocupação? Porque essa preocupação é um debate que está nas redes sociais, um debate midiático, que muitos parlamentares viram a oportunidade de aparecer juntamente, né? Enfim, vida que segue. Nossa, gente, vida que segue, porque realmente a Câmara do Rio, né, querendo o dia da cegonha reborn. Ai, olha, vamos realmente... Ai, me dá até tristeza. Vamos mudar de assunto. É isso, gente, que eu queria falar da CPI, que eu gostaria muito de um esforço do nosso Congresso para incluir casa de aposta nessa regulamentação de publicidade, ter regras rígidas, leis, artigos assegurados em lei, que fizesse com que esse conteúdo tivesse uma regulamentação publicitária muito rígida. Ou proibida. Quem me dera, né? Seria meu sonho. Bom, vamos para o próximo bloco. Bom, minha gente, vamos falar da nova crise do governo envolvendo uma fala da Janja durante a viagem. Vocês sabem, a gente falou aqui na semana, não sei se foi passada ou se já foi retrasada, que o Lula faria uma viagem para a Rússia e para a China. Semana passada a gente falou também, né? Voltamos a tratar disso. Falando que o Lula faria uma viagem, né, para a Rússia e para a China. E na semana passada, na China, teve a situação que durante, né, uma conversa com Xi Jinping, onde o assunto era o TikTok, foi conversado sobre enviar um representante, uma pessoa da confiança do governo, para conversar a questão digital, regras para o TikTok no Brasil. E a Janja teria pedido a palavra para explicar o que tem acontecido no Brasil em relação ao TikTok, especialmente envolvendo mulheres, envolvendo crianças, falando, né, de uma necessidade de alguma regulamentação.
enfim, a gente já sabe, não só da exposição, mas os desafios que acontecem nessas redes sociais envolvendo crianças. Isso não é novidade do TikTok. Isso já aconteceu em outras redes sociais, anos e anos atrás, vários desafios que colocavam crianças, adolescentes em risco. Teve um caso desse ano de uma menina que morreu depois de supostamente fazer um desafio viral no TikTok. E isso gerou um grande mal-estar, uma grande crise no governo. Esse episódio vazou para a imprensa, então gerou um mal-estar de quem teria sido a pessoa, o ministro, das pessoas ali na reunião, que teria vazado essa informação. Depois, muitas análises, comentários, críticas a Janja ter se posicionado, ter falado com argumentos de que não faz parte dos protocolos de reuniões diplomáticas, especialmente com a China, que as primeiras-damas falem, que pessoas que não sejam do ciclo, né, com cargo de ministro, presidente, peçam a palavra e se manifestam, que eles têm um controle, umas regras muito rígidas, né, de comportamento, que isso teria sido interpretado quase como uma gafe, né, diplomática, e gerou um mal-estar pelo pronunciamento, pelo vazamento da informação e depois pelos ataques que foram endereçados à Janja, e aí começou o povo a se degladiar nas redes sociais, né, de novo, desse mesmo assunto, desse papel da Janja, desse protagonismo da Janja, pessoas criticando esse protagonismo dela, criticando as posições dela de se colocar, de falar, de ter uma posição participativa dentro do governo, pessoas a favor, pessoas contra, e gerou de novo esse debate na rede social. Não é a primeira vez que a gente acompanha uma treta, uma crise envolvendo o fato da Janja ser uma primeira-dama participativa em questões, né, do governo. Queria te ouvir, Flávia, porque isso descambou também para muitos ataques às jornalistas, não é isso? Em que pese o fato de muitos jornalistas homens também terem feito críticas muito duras. Tem várias questões, tem muitas camadas, né? E eu, inclusive, queria recomendar a leitura de um livro muito interessante da Cissa Guedes e do Murilo Fiuza de Mello, Todas as Mulheres dos Presidentes, a história pouco conhecida das primeiras-damas do Brasil desde o início da República. Não tem muito papel definido, né, institucional para primeiras-damas, e cada uma age de acordo com as próprias convicções, com o próprio interesse, com o próprio nível de engajamento, e todas, em alguma medida, sofrem com misoginia, como, de resto, as mulheres brasileiras sofrem com misoginia, né? O ódio a mulheres é uma realidade potencializada nas redes sociais. Primeiras-damas e a Janja, talvez nesse momento mais, digamos assim, de pico, né, desse, vamos chamar de ecossistema, ela seja particularmente atacada, mas, de modo geral, mulheres que se posicionam também são. Mulheres jornalistas, mulheres artistas, mulheres ativistas, mulheres religiosas, mulheres políticas. Então, o ambiente é muito tóxico e é muito curioso como quem condena a misoginia de um lado, orientada a uma determinada mulher ou grupo, comete misoginia de volta, reversa, né? Expressa o seu ódio, os seus ataques, muitas críticas que não são a um trabalho ou uma opinião, mas à aparência física, né? Muitas ofensas nessa direção, ofensas à honra, ofensas à aparência, injúrias, e isso eu acho que por si só já deveria levar a algum tipo de reflexão. No caso específico da Janja, e porque na semana passada eu fui instada a comentar o episódio da China e a repercussão, eu acho que a Janja acerta mais do que erra nos comentários que faz, nas participações que fazem. E, de modo geral,
é mais atacada por seus erros do que reconhecida pelos seus acertos. É um acerto a primeira-dama do Brasil entrar no debate público sobre regulação de redes sociais, proteção à criança e adolescente, ódio nas redes, inclusive misoginia nas redes, e essa é uma bandeira que a primeira-dama brasileira abraçou, encampou, empunhou há muito tempo, não foi agora da viagem à China. Ela faz um trabalho também interessante de divulgação de marcas da moda brasileira, de estilistas, de cooperativas. Vocês vão lembrar, antes mesmo de se tornar primeira-dama, quando ela se casou com o Lula, que ela usou um vestido bordados por uma cooperativa de rendeiras, bordadeiras, lá do Nordeste, e deu visibilidade a essas mulheres, sobretudo. Ela atua muito intensamente no empoderamento, na participação política de mulheres. Ela foi acolhedora de primeira hora no episódio que envolveu a ministra Aniele Franco. É importante lembrar, né, quando aquele escândalo, ainda em apuração pela Polícia Federal, ainda com inquérito, né, pela Polícia Federal, envolvendo o assédio, ou o abuso, ou a importunação que o ex-ministro Silvio Almeida teria cometido contra Aniele Franco. Janja foi das primeiras mulheres brasileiras e uma representante importante a postar uma foto, dando um abraço e acho que um beijo na testa de Aniele, expressando uma solidariedade, uma sororidade que é importante às mulheres vítimas de violência, não é trivial. E eu também lembraria do papel da Janja no 8 de janeiro, né? Pois é, que a gente já falou aqui várias vezes. Da GLO, né? Em que o próprio presidente da República, declarou que ela teve uma fala fundamental lá na viagem a Araraquara, no 8 de janeiro. Vocês lembram que Lula, Janja e alguns ministros estiveram no município paulista, que era governado por um prefeito petista, né, o Edinho Silva, e quando se falou em decretação de GLO, segundo o próprio presidente da República, foi a Janja que disse: GLO não, é isso que eles querem, os militares vão voltar. Então tem até uma, digamos assim, uma gratidão a ser expressa, né, no que diz respeito à defesa da democracia por parte da Janja. A festa da posse, que ela coordenou, a própria cerimônia, né, da subida da rampa, que, segundo se declarou, tem participação, protagonismo da primeira-dama. No Rio Grande do Sul, no ano passado, né, uma ação importante na direção do resgate, do acolhimento, da adoção de animais, né, de animais domésticos, principalmente cachorros. Então, assim, eu não acho que primeiras damas devem estar apartadas do debate público. A gente tem um grande exemplo, por exemplo, da dona Ruth Cardoso, que foi mulher do então presidente Fernando Henrique Cardoso, e que teve um papel de articulação com a sociedade civil, governo e empresas, no que veio a se chamar comunidade solidária, né, de participação social das empresas, de métricas, de construção de alianças entre sociedade civil, setor privado e governo, que foi absolutamente exemplar e digno de nota, né? Digno de nota. Era uma socióloga, uma professora importantíssima. A gente vê essas também atuações fora do Brasil. Michelle Obama, uma primeira-dama que foi muito atuante na direção, por exemplo, da alimentação saudável, da atividade física, para o enfrentamento à obesidade, que é uma questão nos Estados Unidos. Nós vimos, entre outras, né, a Jill Biden, uma professora também com uma agenda importante na área de educação, e eu acho que a Janja tem sim o seu papel. Quando foi que ela errou, né? Já que eu falei que ela tem muito mais acertos do que erro.
Ela errou naquela interferência na chamada taxa das blusinhas, quando ela entra no debate a partir de redes sociais, falando como ia ser e não foi, e aquilo provocou desgaste ao governo e ao ministro da Fazenda, desautorizou o Fernando Haddad naquele momento, mais confundiu do que ajudou a opinião pública em relação ao que o governo pretendia. Ela errou no episódio de duvidar ou sugerir que a família anterior, a família Bolsonaro, Michele Bolsonaro, tinham subtraído peças de decoração do Palácio da Alvorada. Posteriormente se descobriu que essas peças estavam num galpão, num arquivo, guardadas dentro até de instalações do governo federal, e não foi verdadeira a acusação. E considero que errou no episódio de, durante o G20, se dirigir ao Elon Musk, né, falando aquele fuck you, em que pese ele merecer, né, digamos assim, porque havia um enfrentamento entre esse empresário, mega empresário, hoje membro do governo americano, e autoridades brasileiras, né? Ele estava desafiando o judiciário e, portanto, a legislação brasileira, mas não achei que o termo era apropriado. E dessa vez também ao interpelar o presidente chinês. E aí, nesse caso, eu queria me alongar um pouquinho, porque ela hoje voltou a falar no assunto e disse que não há protocolo capaz de silenciá-la ou de calá-la. Que bom que ela não pretende se calar, que bom que ela continua disponível para fazer esse embate, especialmente nas redes sociais e dentro do próprio governo, sensibilizando um quadro ou outro, e o próprio presidente da República a essa agenda que eu também concordo, é mais que urgente, de regulação das redes sociais. Agora, tem uma coisa que chama protocolo diplomático. E aí, posto que você se dispôs a se casar com um homem que se tornou presidente da República, é recomendável que protocolos diplomáticos que estão instituídos justamente para balizar, modular a relação entre países, entre governos, entre chefes de Estado, eles sejam cumpridos. Em particular, por aqueles que não têm cargos formais de representação diplomática ou política de um determinado Estado, no caso brasileiro, em relação a outros, no caso a China. Eu, na semana passada, conversei com a Cissa Guedes, justamente por conta desse debate, ela que é autora, né, desse livro, e ela me dizia o seguinte: ela trabalhou numa multinacional brasileira e me contava que ela é jornalista, trabalhou nessa grande empresa, uma empresa que tem relações com a China. E essa empresa, sempre que um funcionário, especialmente os de cargo gerenciais, executivos, assumia, passavam por um treinamento, e um desses treinamentos era justamente protocolo diplomático. E ela dizia assim: a aula número 1 sobre a China é não confronte. É uma regra da diplomacia. Eu conversei com um diplomata brasileiro também, embaixador, que disse o seguinte: houve sim um constrangimento desnecessário, porque os códigos diplomáticos são muito rígidos em relação à participação ativa de primeiras-damas em reuniões entre chefes de Estado. Mesmo não se tratando, na interpretação desse diplomata, de um jantar oficial, posto que eles foram convidados, né, uma parte da missão brasileira, convidada a jantar na residência oficial, a forma como esses eventos se estruturam é de pouco espaço, nas palavras desse especialista em diplomacia, para improvisação. Então, eventualmente, o presidente chinês poderia ter aberto espaço e perguntado, se dirigido, mas não o contrário. Então, foi considerado, sim, uma gafe diplomática, sem grandes consequências, do ponto de vista das relações entre Brasil e China, que estão muito boas, e depois, inclusive, a gente tem um problema maior para se preocupar, que é essa questão agora da gripe aviária, né, que está provocando a interdição, mas Janja errou ao se dirigir a Xi Jinping
cobrando providências em relação ao TikTok, que é uma empresa chinesa, embora me pareça, e eu vou repetir isso para sempre, eu acho que ela tem não só direito, como dever de participar desse debate público do Brasil em relação à regulação de redes sociais. Então, não me parece que Janja acertou. Agora, tem um outro ponto, e que eu acho que, em alguma medida, o próprio ambiente de misoginia, ele ofusca, que é o fato do fogo amigo. Alguém da delegação brasileira passou aquela informação. Era um evento fechado e muitas das vezes em que Janja agiu e foi criticada, isso se deu publicamente, ou por postagem na rede social, ou num discurso, num palanque, num evento, em alguma coisa assim. Então, fez uma intervenção num debate público, né, num ambiente público, que pode ser criticada ou não, e nem toda crítica é misoginia, embora, muitas vezes, a misoginia esteja contida, ou seja, inclusive, a detonadora da crítica. Mas o ponto que, inclusive, levou o presidente da República a fazer um comentário muito duro, né, em relação a esse episódio e demonstrar um grande descontentamento, foi o fato de que a informação saiu para a imprensa de uma reunião fechada, né, com os chineses, de um evento fechado entre chineses e autoridades brasileiras. O presidente da República, a primeira-dama, alguns ministros, o presidente do Senado e o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Isso provocou profunda irritação no Lula, porque, de fato, ele se sentiu, não acho que equivocadamente, traído por aquele grupo. E aí é preciso também, aí como jornalista, e o furo foi dado pela minha colega Andréa Sadi e pelo Valdo Cruz, né, ambos na Globo News, eles estão no papel deles, gente. Qualquer jornalista que tivesse uma fonte que passasse aquela informação do que o próprio Itamaraty, a própria diplomacia, né, membros da diplomacia brasileira consideram um constrangimento diplomático, qualquer jornalista que tivesse acesso a essa informação publicaria, comentaria, tornaria público. Porque isso é efetivamente uma notícia. Seja o constrangimento diplomático, seja, inclusive, posteriormente, a forma como a conversa se conduziu, expressando uma preocupação, reforçando uma preocupação que é do governo brasileiro, que é do presidente da República, que é da primeira-dama, e até um pedido de providências ao governo chinês em relação a esse território livre, né, do TikTok, as poucas informações em relação a como opera o algoritmo, todo esse debate que a gente faz em rede social, tudo isso é de interesse público para o Brasil. Então, atacar o jornalista que deu essa informação me parece equivocado, né? Você pode defender que a primeira-dama se manifeste, inclusive, diante do chefe de Estado chinês e o interpele, e o interrogue, e cobre previdências, independentemente do fato de ser um constrangimento diplomático formal. Isso não é uma... Não, eu acho que não deve falar. Não. É sobre protocolos de cerimoniais. Protocolos como, numa cerimônia pública, o presidente é o último a falar, protocolos sobre quem são as autoridades que estão qualificadas. Tudo isso é parte desse arcabouço. Ah, você não gosta dos protocolos, você acha careta, tudo bem. Alguns eu também acho, posso concordar ou não, mas é um fato. É um fato que há normas da diplomacia, há papéis que são exercidos a partir dessas normas por autoridades e que, eventualmente, mulher de presidente que não tem cargo, que não tem função pública determinada, cargo público estabelecido, não se manifesta em reuniões de Estado. Essa é uma norma da diplomacia. Então, assim, eu não concordo, eu acho que ela deve falar o que ela quiser. Ok, está perfeito, isso é democrático. Ter essa opinião e, eventualmente, como ela disse, interpelar e falar e não se calará qualquer que seja o protocolo. Mas tem que estar preparado, tanto quem a defende quanto ela própria,
para receber críticas por esse comportamento. Não dá para achar que, não, eu defendo a infração, a violação de uma norma e ninguém pode me criticar por isso. Não, eu acho que a gente tem que, vamos botar a bola no chão e pensar que é notícia a violação, a infração de uma norma, de um padrão de comportamento diplomático numa viagem de Estado. É natural que isso seja noticiado, comentado e eventualmente criticado. Não é natural a misoginia, nem na direção da primeira-dama, nem na direção de jornalistas, mulheres em particular, que tenham expressado essa opinião, e vida que segue, né? Agora, eu pessoalmente acho que Janja tem todo o direito, e diria até dever, de participar do debate público brasileiro acerca, por exemplo, da violência, dos crimes de ódio virtuais. Esse é um debate do nosso tempo, tanto quanto é a fome, tanto quanto são as mudanças climáticas, a proteção ao meio ambiente. Todas essas agendas são agendas do nosso tempo. Ela é uma mulher capacitada, ela é uma mulher com visibilidade e ela pode, sim, dialogar com a sociedade brasileira, expressando as suas opiniões, defendendo legislação, regulação, mulher em funções de destaque, em posições de comando. Tem todo o direito de fazer isso, como, por exemplo, Michele Bolsonaro faz sua atuação política a partir da sua atuação religiosa e participa do debate público, defende uma coisa ou outra. Isso é absolutamente legítimo. Mas é preciso ter em conta que, em algumas situações, ela pode errar e, quando errar, e o erro é subjetivo, né? Porque, eventualmente, você está defendendo uma agenda progressista que, para o campo conservador, vai ser errado. Vai ser passível de crítica. Não tem como. Não tem como interditar a crítica. É claro que eu estou falando da crítica respeitosa. Claro que eu estou falando da informação que é efetivamente notícia. E o episódio na China foi efetivamente notícia. Ela levou a delegação brasileira a um constrangimento diplomático, nas palavras de um diplomata de carreira. Isso é certo como 2 e 2 são 4. Faria de novo, não me arrependo? Beleza, tá ótimo. Tá compreendido. Faria de novo, não se arrepende, tem quem considere oportuno, legítimo a intervenção que ela fez, mas há quem não considere e que tem o direito de fazer a crítica, sem misoginia, sem ofensa, sem injúria, sem ataque, de uma forma racional, civilizada. E eu acho que o que está faltando no debate público brasileiro, não é de hoje, há muito tempo, é realmente o retorno à civilidade, porque os ataques são abaixo da linha da cintura, como se o debate público fosse uma várzea, uma luta na lama. E isso é muito ruim para a democracia. É muito ruim. Esse nível de ataque, de violência, né, digital, virtual, que se dá nas redes sociais e que eventualmente pode transbordar para uma situação de violência objetiva, de ameaça. E aí as pessoas ficam intimidadas de emitir sua opinião, seja a Janja, seja quem a criticou, e o debate fica interditado. É isso que queremos? Queremos o silenciamento amplo e restrito, sobretudo de mulheres? Não me parece correto. Então, assim, é uma situação que foi muito ruim, muito desagradável, acho que para todas as partes, ninguém saiu ileso. Há uma questão que eu acho, por fim, né, que é importante ser tratada, que é uma questão de governo, porque indivíduos do governo passam via imprensa, emitem via imprensa desconfortos que estão dentro do governo. Então, assim, será que não tem abertura para dizer ao presidente ou à primeira-dama que, olha, isso aqui tem um protocolo a ser seguido, ideal é que não fosse desse jeito, e aí tem que ser um debate público com esse escrutínio violento?
o que está acontecendo? Eu acho que também é preciso pensar no que está acontecendo dentro do governo. Se há uma dificuldade de troca de informações, de diálogo em relação a comportamentos de todo tipo. E isso não é só em relação à Janja, a gente vê isso em relação ao ministro da Fazenda, né? A Fernando Haddad, a gente vê isso em relação ao Banco Central, a gente vê isso em relação à Casa Civil, a gente viu isso em relação ao Ministério da Saúde e ministérios onde houve trocas, né? Tem sempre muito fogo amigo. E isso é muito ruim para o governo e para o país. Em particular para um governo que não vive um bom momento de popularidade e que está imerso em crise. Então, assim, eu acho que é mais um episódio que também denota um ambiente de desarmonia, né, que não ajuda o presidente da República nesse tumultuado terceiro mandato. Eu acho essa parte bem ruim, assim, né, de claramente ter sido alguém de dentro do governo numa conversa restrita, privada, que vazou informação para jornalista. Porque qual é o clima de confiança e de confiabilidade, né, de conversas confidenciais, de encontros confidenciais e de manter esses momentos, essas relações e, inclusive, eventuais gafes no privado? Porque uma coisa é você cometer uma gafe, fazer um comentário, ser criticado, que foi o que minha mãe falou, num pronunciamento público, né? Aí é público, aí tá todo mundo vendo, não tem o que fazer. Agora, você comete um erro num encontro privado, só tem como vazar, né, do seu lado de aliados e vaza. Então, gente, que aliados são esses, né? Que joga os leões a primeira-dama, o próprio governo, né? Porque é uma crise que atinge todo mundo. Então, realmente, para mim, essa parte é muito de quinta. E acho péssimo, né? Porque são pessoas com cargos no governo, ministros, que desestabilizam a imagem do próprio governo perante a população, ao público que, né, já vira, vocês sabem, nas redes sociais, esse kikiki. Enfim, podemos passar para o nosso último bloco? Não, podemos, mas é isso. E são informações de interesse público, entendeu? Você não vai dizer que uma interpelação da primeira-dama do Brasil ao presidente chinês em relação a uma rede social, a regulação de rede social, a um algoritmo viciado, a um algoritmo desconhecido, ela não é relevante. Você ter essa informação, óbvio que ela é relevante. Não, a partir do momento que alguém passa essa informação, o dever do jornalista é noticiar. Ponto. Ponto. Tipo assim, ninguém é baú. Agora, se é compreendido que é um evento fechado, confidencial, não oficial, né? Então não há também uma obrigatoriedade daquilo ser aberto, do que está ali ser público, ou há um trato de silêncio, em que essa informação não vaze, ou é dever do jornalista que descobre que torne isso público. Gente, isso aí tem que fazer, realmente. Agora, criticar o jornalista que noticiou é surreal, né? Bom, podemos? Só antes disso... Então não podemos. Não, esse debate, eu já falei isso e vou falar de novo, já falei aqui, né, nesse comentário e vou falar de novo. Esse debate é absolutamente urgente, fundamental. O Brasil já devia ter uma regulação de redes na direção de coibir ou de impor responsabilidades em relação a crimes de ódio, exploração sexual de infância, a misoginia, a LGBTfobia, a racismo. É inadmissível que o país não tenha. E 2 anos atrás, a gente estava pronto, mais ou menos nessa época do ano, depois de uma série de ataques, né, contra a escola, inclusive com crianças e professoras vítimas, né, fatais, a gente estava pronto para levar esse projeto à votação e pela atuação das Big Techs e da extrema-direita, sobretudo, no Legislativo, no Congresso Nacional, esse debate, essa votação foi interditada. No ano passado, o substitutivo do deputado Orlando Silva foi jogado no lixo,
pelo então presidente da Câmara, Arthur Lira, que montou um grupo de trabalho, que acho que nem chegou a se reunir, e hoje a gente está na estaca zero. Porque há um grupo, interessa que não haja regulação, que seja um segmento sem freios, sem contrapeso. São as Big Techs, e a gente viu pelo comportamento do Elon Musk no ano passado, e são os nomes desse campo da extrema-direita que faz da disputa, dos ataques, né, da violência digital, meio de ação política eleitoral, inclusive com deturpação dos conceitos de liberdade, dos conceitos de liberdade de expressão. Então, esse debate é muito importante. Nesse momento, a Casa Civil do governo tem dois esboços de projetos, um que diz respeito à questão mesmo da concentração econômica, da forma como essas empresas se estruturam e o poder que elas têm, e outro que foi encaminhado pela Secretaria de Assuntos Digitais do Ministério da Justiça, tratando de um arcabouço de comportamento, aproximando muito os deveres dessas plataformas, das redes sociais, das obrigações que empresas têm em relação ao Código de Defesa do Consumidor e que a sociedade como um todo tem em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é importante a gente acompanhar esse debate, já que ele explicitamente é de interesse do governo, e Lula tem falado isso abertamente dentro e fora do Brasil, nos encontros multilaterais, G20, documento G20, tem Angu de Grilo falando disso, trata dessa questão das redes sociais, dos crimes de ódio, das plataformas digitais. BRICS tem reunião daqui a pouco. Esse tem sido um elemento persistente no discurso presidencial. E, nesse sentido, a primeira-dama está totalmente qualificada para fazer parte desse debate, dessa defesa, sob a ótica de quem defende infância e adolescência saudáveis, enfrentamento à violência de gênero e tudo mais. Só para pontuar, né, o estado do debate no Brasil. Muitos parlamentares vieram a público dizer que esse episódio na China sepultou a chance de aprovação de alguma regulação de rede social. Besteira, né, gente? Ai, gente, me poupe também, né? Nunca quiseram aprovar nenhuma legislação. É só fazer uma linha do tempo, não tem nada a ver com Janja na China, né? Isso também é uma oportunidade de transformar uma coisa em outra para manter uma posição de território livre. Agora sim. Então vamos para o nosso terceiro bloco. Bom, minha gente, vamos dar aqui um contexto sobre a gripe aviária. Eu acho que já tem coisas acontecendo, mas ficou no terceiro bloco porque eu acho que é o grande pop-up dos próximos dias. O que está acontecendo? Temos 2 casos confirmados de gripe aviária no Brasil, um deles em granja comercial e um num zoológico, os 2 no Rio Grande do Sul. O primeiro, né, confirmado foi em Montenegro, numa granja comercial, e em Sapucaia do Sul, no zoológico, cisnes morreram. Nesse momento que a gente está gravando segunda-feira, 3h30 da tarde, tem 6 casos suspeitos em investigação. Em Santa Catarina, Tocantins, Rio Grande do Sul, Sergipe, Ceará e Mato Grosso. Então, espalhados, né, em vários municípios, em vários estados do Brasil. Desses casos suspeitos, 2 são em granja comercial, o de Santa Catarina, Ipumirim, Santa Catarina, e Aguiarnópolis, no Tocantins, e os outros 4 em produção familiar para subsistência. Então, né, pessoas que têm, basicamente, galinha, frango em casa. O que já se tem de informação até o momento? Bom, a China, União Europeia, Argentina e outros países suspenderam a importação do produto brasileiro, né, das granjas do Brasil. Já em resposta a esse primeiro registro
em granja comercial, lá em Montenegro, que foi divulgado na quinta-feira passada. O Ministério da Saúde está reforçando, inclusive nas redes sociais, o Ministério da Saúde, da Agricultura e também da Saúde, né, nesse momento, que não existe risco no consumo de carne e de ovos, que não existe risco, por enquanto, para a população em geral, que as pessoas, né, os humanos que trabalham diretamente em granjas, que têm contato direto, né, com as aves, precisam usar EPIs, equipamentos de segurança, para se proteger, mas não há registro em humanos, não há risco de contaminação da população a partir da ingestão, né, de carne aviária e dos ovos, e que a informação de hoje do Ministério da Agricultura é que, se não tiver novos casos, em 28 dias o país vai ser considerado livre dos vírus e aí poderá retomar essas exportações. Esse prazo de 28 dias é correspondente ao ciclo do vírus H5N1. Então, sem novos casos, em 28 dias esse ciclo é cumprido e o país pode retomar a exportação. Lembrando que a China é o principal importador, né, de frango do Brasil. Então, o fato, né, da China ter suspendido essas importações é muito relevante. Então, acho que o principal é a gente ficar de olho nesses casos suspeitos para entender se essa janela de 28 dias vai ser suficiente, né, para cumprir esse ciclo viral, ou se esse prazo vai se estender mais, que pode ser um problema maior, mais longo. Eu acho que não vamos nos alongar muito, mas é um assunto importante que merece atenção pela relevância que esse setor tem na pauta de exportações do Brasil, pelo comportamento, né, pelas respostas dos nossos parceiros comerciais, mas é muito importante chamar a atenção de que a gripe aviária ela preocupa o mundo, né, autoridades sanitárias, vigilância sanitária, vigilância animal, há vários anos, e o Brasil até demorou a confirmar algum caso. Vocês bem sabem que numa sociedade globalizada isso é virtualmente impossível, né? Um vírus está circulando numa determinada região e não chegar a outras. A hipótese é de que o vírus chegou ao Brasil por meio de aves migratórias, e aí não obviamente, né, não galinhas, né, pássaros migratórios que tiveram contato e aí entram no ecossistema, e a hipótese lá do zoológico no Rio Grande do Sul um pouco confirma isso. Há bloqueios, né, em territórios, em regiões, bloqueios em relação não a automóveis de passeio, mas em relação à circulação de laticínio, ovos, aves. Infelizmente, quando há detecção de uma confirmação de casos, toda a população, né, de aves é sacrificada. No ano passado, e esse ano também, vocês vão lembrar que essa crise da gripe aviária nos Estados Unidos provocou o abate de quase 100 milhões de aves, né, em 2024, e nos primeiros meses desse ano, 20 milhões de aves. O preço do ovo disparou, porque as matrizes, né, foram comprometidas. O Brasil, inclusive, aumentou imensamente as exportações de ovos para os Estados Unidos, e o Brasil nem tem nos ovos um mercado relevante, né, do ponto de vista das exportações, mas tudo em razão da gripe, chamada gripe aviária. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior exportador de aves do Brasil, tem aproximadamente 13%, 14% do mercado das exportações. O maior é o Paraná e o segundo maior é Santa Catarina. Por isso preocupa essa suspeita de casos em Santa Catarina. E os protocolos, olha aí a palavra protocolo voltando, de vigilância sanitária, de procedimentos, eles são bastante rígidos e muito eficientes. Por isso, o Ministério da Agricultura diz que é possível anunciar algum controle em 28 dias. Mas frango, aves, né, são, neste ano, o 9º item exportador do Brasil, e no ano passado foi o 10º. Então, é um mercado importante, né? No ano passado, o Brasil
exportou quase 10 bilhões de dólares em frangos, aves, miúdos, etc. E 1.700.000 toneladas de aves exportadas. A China é o principal mercado, mas a gente exporta para o Japão, para a União Europeia, já foi dito, para o Japão, para a Arábia Saudita, para o México, para o Iraque, para o Chile, para as Filipinas. Então, assim, tem também uma diversidade aí de mercados, e quando há confirmação de um caso, todos os parceiros são informados em rede, porque isso é parte, de novo, dessa palavra mágica chamada protocolo. Para o Brasil, uma notícia que pode ser boa do ponto de vista do mercado consumidor é que, em suspendendo, né, ou interrompendo por algum tempo as exportações de frangos, de ovos, de aves, pode aumentar a oferta no mercado interno e, portanto, derrubar o preço. E como não há restrição ao consumo, porque a contaminação não se dá por consumo de carne de frango ou de ovos, isso pode levar, de fato, a um preço melhor para o consumidor brasileiro, e a gente sabe que a inflação dos alimentos é algo que preocupa, né? O governo. Sim. E as famílias. Eu tenho uma dúvida, essas aves são exportadas vivas? Não, normalmente abatidas. Tem até então, especialistas que falaram... tem até que suspende a exportação. Que mencionaram isso. E, a rigor, nem teria risco de exportar. Mas... num território contaminado, o vírus pode circular de um trabalhador para outro, para um motorista, para um caminhão, para um não sei o quê, e chegar virtualmente, potencialmente, numa carga. Então teria mais a ver com uma contaminação humana do que da própria ave. Salvo se houvesse, de fato, algum tipo de transporte de animal vivo. Isso é residual, normalmente já são abatidos, resfriados, congelados. Mas os protocolos dos países prevêem isso. Tem um caso para tudo e vamos aguardar a erradicação. Isso aí é padrão no mercado internacional, especialmente para parceiros que importam em grande escala, caso da China, caso da União Europeia. Embora os especialistas chamem a atenção para não haver risco, né, de contaminação a partir do animal abatido, mas, a rigor, você poderia manter autorização para outros, né, por exemplo, para outros estados, para outros frigoríficos, restringir um frigorífico específico, uma área produtora específica, mas o protocolo... Aí são questões de cada país, né, internamente. E o que os protocolos estabelecem é a suspensão total enquanto durar essa dúvida, como maneira de se proteger. Os 28 dias tem a ver com o ciclo do vírus. Isso, exatamente. É o ciclo do vírus H5N1. Então, vamos acompanhar. Eu acho que o grande pop-up aí é acompanhar se esses outros 6 casos, algum deles vai ser confirmado. Os 2 de granja comercial e os 4 de criadouros, né, familiares. E entender se esses 28 dias vão ser reais ou serão estendidos a partir de novos casos, novas suspeitas, novas confirmações. Então, é isso. Agora, para encerrar, Flávia, tinham várias outras coisinhas que você queria falar, mas eu acho que o principal é Torturado, não é isso? Eu queria falar, porque na semana passada a gente já tinha mencionado, né, que teria a estreia, vai até 15 de junho, a temporada de Torturado no Rio de Janeiro, já passou por Salvador, onde estreou, já passou por São Paulo, estava devendo no Rio, e o espetáculo é lindo, é de uma beleza... É de uma beleza, assim, intensa, e eu recomendo muito. E eles estão fazendo uma coisa muito bacana, que são sessões vespertinas. Então, assim, tanto sábado quanto domingo, tem sessão 4 horas da tarde. Quinta e sexta, 20 horas. Sábado também tem sessão às 20 horas. As 3 protagonistas são espetaculares, como cantoras e atrizes. Iluminação, uma beleza. As canções, uma beleza. O debate, né? A trama é muito atual e eles criam algumas referências a isso.
também a assuntos da atualidade. Você vai ouvindo assim uma frase ou outra e fala: tá falando dos 80 tiros do Evaldo. Tá falando de Mãe Bernadette. Tá falando do jovem que foi arremessado de um viaduto lá em São Paulo. Isso não está no livro do Itamar, que teve lá na sessão de estreia no Rio, super emocionado. Foi super bonito, muitos amigos, muita gente querida, aplaudidíssimo de pé. A sessão de domingo eu soube que também lotou, totalmente paga, né? Não era uma sessão para convidados. Então, a trama é muito bonita, o figurino é lindo. Nossa, é uma adaptação assim, muito feliz de uma obra importante, né, da literatura brasileira, de um best-seller. Dá muito orgulho de assistir. Um elenco muito negro, direção negra, né, do nosso Elísio, talentoso demais. Olha, gente, é uma beleza. Elísio Lopes, querido amigo, eu recomendo muito, sabe? Recomendo muito. É muito bonito, tem ancestralidade, tem religiosidade, tem humor também. Vários momentos você ri. É muito emocionante, é muito bonito mesmo. Super recomendo. Eu também quero recomendar o álbum novo, já que pediram aqui dicas musicais. Aliás, a Isabela tá dominguinizada, né? Menina, adorei! Fui ouvindo, dirigindo. Adorei o álbum Dominguinho, que minha mãe já tinha falado aqui na semana passada. João Gomes, Mestrinho e JP. Os ingressos, vai ter um show, né? O lançamento dessa turnê deles na Casa Natura Musical em São Paulo. Esgotou em 11 minutos todos os ingressos. Então já se preparem que quando anunciarem as datas aí pelo Brasil, também vai esgotar rápido. Vamos disputar a tapa. Eu tô muito animada para ver Torto Arado, então fica o convite aos angulers cariocas e aos não cariocas que fiquem ligados também na agenda das próximas cidades. Eu quero dizer aqui que nós recebemos uma informação de Cleiton Nascimento, que é protagonista, diretor, roteirizou, criador do espetáculo Macacos, que nós já falamos aqui milhares de vezes no Angu. Isso. Estivemos com ele na semana passada lá no Negritudes Globo, que foi de uma beleza também na quinta passada, que a gente tinha comentado aqui no Angu que faria. E ele falou que tem muitos angulers nessa temporada agora do espetáculo do Macacos. E ele falou que as pessoas comentam nas redes sociais: vim pelo Angu de Grilo, descobri pela indicação do Angu de Grilo. Então, que ele disse que os angulers estão em peso indo assistir. Eu fiquei muito feliz, porque vocês acatam as nossas recomendações. Isso é muito, muito, muito legal, de valorizar a arte, né, brasileira, do nosso povo, da nossa gente, do teatro. Então, isso é muito legal. E é isso. Estou animada para assistir Torto Arado. Qual é a recomendação musical que você ia deixar? Dona Alaide Costa, uma das cantoras mais importantes do Brasil, uma das divas da Bossa Nova. Ela está com, não sei se 88 anos, mas assim, perto de 90, e acabou de lançar um álbum, Uma Estrela para Dalva, em homenagem a Dalva de Oliveira, outra grande cantora brasileira, essa já falecida. Vale muito a pena ouvir Dona Alaide. Eu tive o privilégio de assisti-la. Ela tem 89 anos, ela vai fazer 90 anos no dia 8 de dezembro. Cantando, ativa, lúcida, maravilhosa. O álbum é muito bonito porque ele faz essa homenagem a Dalva de Oliveira a partir de Dona Alaide. Então é uma chance de conhecer tanto a Alaide quanto Dalva, né? E quando eu falo que o Brasil é um país de cantoras, né, de grandes cantoras, eu acho que vale muito a pena ouvir, conhecer a obra, a voz, o repertório de Alaide Costa. Ela que vai fazer, né, 90 anos. A gente teve no Negritudes com seu Tony Tornado, que faz 95 anos no próximo dia 26 de maio. Uma potência, um escândalo, uma maravilha. A fala dele, a lucidez, a disposição, inclusive física, né? Eu queria deixar um beijo aqui também para seu Haroldo Costa, querido amigo, que completou 95 anos no dia 13 de maio. Ele é um maravilhoso também, uma figura histórica, um dos maiores pesquisadores intelectuais
do samba, do carnaval, mas fez parte do Teatro Experimental do Negro com Abdias. Ele encarnou o Orfeu lá no Teatro Municipal, ator, escritor, jornalista, pesquisador de samba, uma potência. Já teve na FLUP fazendo uma mesa com o seu Gilberto Gil. Vocês vão encontrar na rede social, se quiserem ouvir, né, do pensamento desses homens incríveis. Aliás, Gilberto Gil teve no Negritudes também, uma mesa com a Maju Coutinho e a Tereza Cristina. Então, assim, gente, é muito hora de ouvir esses mais velhos, de ouvir essas pessoas que ainda têm saúde, memória, disposição para compartilhar tantas memórias com a gente. Para fechar, eu queria chamar a atenção para 2 pontos. 2 relacionado à memória e reparação. Começou no dia 14 de maio, né, na semana passada, a série de escavações num estacionamento no bairro de Nazaré, em Salvador, que pode abrigar o maior cemitério de escravizados da América do Sul, ou talvez da América Latina. Uma pesquisa arqueológica a partir de estudos da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, e uma cooperação técnica com o Ministério Público, com as autoridades. São 10 dias de pesquisa. Depois a gente vai voltar a falar mais disso, porque a partir dessa investigação arqueológica, se confirmar que há, de fato, né, restos mortais, essas pesquisas vão continuar. Mas na semana passada já teve um ato, eu falei na Globo News sobre isso, já teve um ato de reparação espiritual, um ato multirreligioso, religião de matriz africana, muçulmano, evangélico, católico, inclusive porque há suspeitas de que ali também estejam restos mortais de líderes da Revolta dos Malês. Aliás, fez 190 anos, né, no próprio dia 14 de maio de 2025. É a professora Silvana Olivieri, da UFBA, o jurista Samuel Vida, que participou também dessa mediação e deu, inclusive, a ideia do ato multirreligioso, a procuradora Lívia Vaz Santana, minha querida amiga, que me ajudou muito na apuração. Então, é uma coisa para a gente observar. Do Rio, o Ministério Público Federal fez recomendação ao governo que transforme a sede do antigo DOPS, né, o braço de tortura, né, de repressão da ditadura, num centro de memória. Essa é uma agenda importante aqui do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Que mais? Hoje, nessa terça-feira, está marcado o julgamento do recurso que a família do João Pedro, vocês vão lembrar, do menino João Pedro, que foi assassinado numa operação policial, maio de 2020. Na pandemia, no complexo do Salgueiro. Ele, inclusive, que detonou a história da DPF, né, de proibir as operações durante a pandemia. Exatamente. Quase 5 anos depois, a Justiça de Primeira Instância absolveu sumariamente os policiais envolvidos. A família do João Pedro recorreu, pedindo um julgamento pelo Tribunal do Júri. E hoje, dia 20/5, terça-feira, 20 de maio, é o julgamento desse recurso. Vai ter um ato às 10 horas da manhã, em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e, obviamente, temos que acompanhar essa dimensão da justiça. E outro caso absurdo, de uma violência brutal, foi também uma operação policial conjunta, Polícia Militar, Polícia Civil da Bahia e Polícia Federal, na comunidade de Caraívas, essa vila turística, paradisíaca do sul da Bahia, que matou um jovem guia turístico, conhecido como Vitinho. A polícia quis atribuir a ele que ele era de segurança de um chefe do tráfico que foi assassinado também nessa operação. A comunidade está muito engajada na direção da busca por justiça. O Ministério Público da Bahia abriu um procedimento de investigação. Um grupo de advogados encaminhou petição, requerimento ao Ministério Público Federal para abrir um procedimento investigatório criminal em razão da participação da Polícia Federal, e é mais um, né, entre tantos jovens negros mortos, assassinados, num país que
No ano de 2023, semana passada saiu o Atlas da Violência, matou mais de 21 mil, de 45 mil homicídios registrados no Brasil no ano de 2023, que é o último dado fechado, disponível, 21 mil, quase 48% foram jovens de 15 a 29 anos. É a tragédia nacional materializada e há uma mobilização muito grande na Bahia em torno do pedido da cobrança de justiça pelo Vitor Cerqueira, conhecido como Vitinho. Não vai trazer ele de volta, mas é um mínimo de justiça e reparação, inclusive a reputação, né, maculada por conta da imputação indevida de crimes a um jovem guia turístico de Caraíva. Por fim, lembrar da morte de José Pepe Mujica, né, ex-presidente do Uruguai, um pensador, político muito íntegro, ético, desapegado, né, dos bens materiais, que morreu na terça-feira passada, do agravamento, né, de um câncer aos 89 anos. Ele faria 90 anos, eu acho que hoje, dia 20 de maio, nessa terça-feira que vocês estão ouvindo o Angu de Grilo, morreu poucos dias antes de completar 90 anos. É verdade, 20 de maio. Foi uma comoção imensa no Uruguai, inclusive por eleitores do campo da direita, do campo conservador. O Mujica foi guerrilheiro, né? Atuou na luta armada contra a ditadura no Uruguai, ficou 12 anos preso numa solitária. É uma história impressionante que está contada num filme muito bonito, que eu recomendo demais, Uma Noite de 12 Anos, que conta a história desses guerrilheiros, dessa resistência e da punição, da prisão. Depois ele se tornou presidente do Uruguai, parlamentar, presidente do Uruguai, senador, e sempre dirigindo um fusquinha, sempre morando numa chácara com muita simplicidade. Alcançou muito a juventude com esse discurso da simplicidade, do desapego contra o acúmulo, e me parece que teve muita dignidade também na despedida. Ele foi transparente em relação às suas condições de saúde, dizendo de um corpo que não reagiria mais. Participou ativamente da campanha que elegeu no ano passado o presidente uruguaio de esquerda, de novo, né? A esquerda retornou ao Uruguai, e depois, no início desse ano, ele realmente se despede, entrou em cuidados paliativos e morreu. E a gente comentou aqui no Angu de Grilo dessa despedida pública, né? Que eu acho que foi em janeiro. Ele deu a última entrevista falando, essa vai ser minha última entrevista, eu estou me retirando da vida pública, eu não tenho mais nada a dizer, nada a responder, eu estou no final da minha vida, né? O meu câncer voltou, acho que era um câncer no estômago, se eu não me engano, e ele estava com metástase já, ele anunciou que não ia mais tentar nenhum tipo de tratamento agressivo e que agora ia se recolher em casa, com a família, e que não daria mais entrevistas, não receberia mais ninguém. Então, pôde, né, escolher como viveria seus últimos meses de vida, deixou mensagens importantíssimas, se despediu dos seus companheiros, deixou sucessores, né, o presidente eleito foi o Yamandu Orsi, né, que é o atual presidente uruguaio. O Lula e a Janja tiveram no velório, né? Saíram da China praticamente direto para o Uruguai, porque o Mujica e o Lula eram muito próximos, e o Lula estava visivelmente emocionado, sensibilizado, comovido com a passagem do Mujica. Personagens, né, do século XX que, enfim, se despedem graças à longevidade, por isso eu falo que é importante a gente ouvir esses mais velhos enquanto os temos, mas que, obviamente, estarão imortalizados. A Dorrit escreveu uma coluna bonita no Globo, no domingo, dizendo dessa aula do que Mujica significa como humanista, né? Significa para a humanidade, e o colocando num panteão em que ela chama atenção para essa despedida muito comovida, né, de um mundo
sei lá, um mundo em derretimento do Mandela. Ela traz esses 4 nomes, né? Nelson Mandela, Papa Francisco, o Jimmy Carter, ex-presidente americano, um ativista, né, por direitos humanos, pela paz, e agora o Pepe Mujica. É isso. Seguimos. É isso, minha gente. Mais um Ângulo de Grilo no ar entregue. Boa terça-feira para vocês. Uma boa semana. Um bom final de semana. Penúltimo final de semana, mas último domingo do mês aí. Maio já se despedindo. E terça que vem estamos de volta, né, Flavel? Terça que vem estamos de volta. Boa semana para todas, Angulers. Começaram as instruções lá, os depoimentos das testemunhas, no caso do julgamento, né, da ação penal do núcleo crucial. Semana que vem acho que a gente deve ter mais informações. É isso. Boa semana. Um beijo, gente. Boa semana.